Olá, bem-vindos ao programa Professor Menino Responde. Hoje aqui nós estamos com a advogada e professora universitária Gabriele Vist, que vai falar sobre o tema de inventário, direito civil. Ela é advogada aqui na cidade de Canoas e atua há muitos anos nessa área, trazendo aqui a experiência profissional para debater esse assunto tão importante com a gente. E eu vou começar perguntando para ela perguntas básicas, para que o nosso telespectador entenda, todo o funcionamento dessa questão do inventário. E aí eu pergunto para ela, primeiro, o que é o inventário? Explica para a gente aí o que é o inventário. Olá, professor Merino, tudo bem? Olá a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, o convite de estar aqui, parabenizar pelo trabalho que está desempenhando. E venho então respondendo a sua pergunta, dizer que o inventário ele é um ato de transferir bens e dívidas deixados por uma pessoa falecida aos seus herdeiros. Então, a esse conjunto de bens e dívidas denomina-se espólio, e esse é o objeto do inventário, que pode ser judicial ou extrajudicial. Interessante. Então, no falecimento da pessoa, os bens são divididos entre os herdeiros, E aí eu queria saber agora qual é a diferença, doutora, com relação ao inventário judicial e esse inventário extrajudicial. Sim, o inventário judicial, ele é um inventário que tramita no fórum, É um processo mais burocrático, mais lento, passa pelas mãos do juízo e também, muitas vezes, majoritariamente, mais custoso também. Então, é necessário a gente frisar que o inventário ele deve ser judicial toda vez que um dos herdeiros, pelo menos, for menor de idade ou incapaz, assim como também houver um testamento deixado pelo falecido ou ainda os herdeiros estejam em litígio. Então, nessas situações, obrigatoriamente, o advogado deverá proceder ao inventário via esfera judicial. Já extrajudicial, o inventário ele é realizado perante um cartório. O cartório de eleição dos herdeiros, não necessariamente vinculado aos bens deixados, mas é importante, então, como citei antes, que se cumpram esses requisitos em relação às condições para o inventário. O extrajudicial, então, exige herdeiros maiores, ausência de herdeiros incapazes, ausência de testamento e ausência de litígio entre as partes. É um processo muito mais célere, muito mais tranquilo e também, muitas vezes, mais econômico para as partes. Então, o advogado, ele obrigatoriamente atua nas duas modalidades, não pode ser feito inventário sem a presença do advogado. No entanto, sendo possível fazer no extrajudicial, é sempre o caminho que a gente indica aí para aqueles clientes que buscam um processo de inventário. Interessante. Então, nós temos aquele inventário que corre na justiça, que é o judicial, homologado pelo juiz, e temos um administrativo também, que é feito, registrado no cartório, não é isso? Então, esse pode ser feito sem processo judicial, mas depende das condições. E eu queria perguntar agora para a doutora, quem são os herdeiros quando há um falecimento? Quem pode ser, pela lei, herdeiro dentro dos parentes, dentro daquelas pessoas ali que estão próximas ao falecido? Os herdeiros sempre são aqueles parentes mais próximos, O cônjuge, os filhos, os netos. Na ausência de cônjuge, filhos, netos, se transfere aí esse direito aos ascendentes, que são os pais, avós, e na ausência destes, aos irmãos, primos e assim sucessivamente, Então, esses são os herdeiros mais próximos aí ao falecido, são os que têm direito à partilha dos bens. E dentro do processo de inventário, seja judicial ou extrajudicial, o juiz sempre tem que nomear um representante, que se chama inventariante, que é aquela pessoa ali, um dos herdeiros, que vai, vamos dizer, fornecer informações, juntar documentos, junto ao advogado, vai fazer os atos, Quem é que pode ser inventariante? Quais, assim, as funções básicas do inventariante no processo? Sim, pode ser inventariante qualquer um dos herdeiros, é uma tradição, diga-se, que aquele herdeiro mais próximo, que tinha mais contato com o falecido, venha a ser o inventariante. O inventariante ele é o representante do espólio e é o responsável pela administração destes bens, dessas dívidas, Então, ocorre muitas vezes, é possível que haja, então, também impasse em relação à nomeação do inventariante. Nessas situações, o juízo pode intervir e nomear o inventariante, mas, via de regra, o inventariante é sempre aquele herdeiro mais próximo. E uma outra pergunta, um herdeiro, por exemplo, ele pode abrir mão dos seus bens, vamos dizer que ele seja uma pessoa bem financeiramente, que não tenha interesse naquele bem,
ele pode abrir mão em benefício dos demais? Sim, ele pode renunciar à herança, né? Para esse ato de abrir mão dos bens, é denominada então a renúncia da herança, mas é interessante dizer que a renúncia ela deve ser total. Não é possível uma renúncia parcial, ou seja, aquele herdeiro teria direito, né, a um percentual de um imóvel muito bem localizado, numa praia X, e um automóvel que é só dor de cabeça, né? Ele não pode eleger, eu quero partilhar este imóvel, mas eu não quero o veículo. Ele não tem essa prerrogativa. Então, ou ele vai arcar com a partilha total, ou ele vai ter aí a renúncia também total. Não existe a renúncia parcial dos bens deixados. Ah, compreendi. E qual o prazo que as pessoas têm para abrir o inventário, seja judicial ou extrajudicial, a partir do falecimento da pessoa? Sim, existe um prazo estabelecido na legislação, que é um prazo de 60 dias. Mas, na prática, esse prazo ele não é, muitas vezes, majoritariamente seguido. É necessário frisar que pode existir, dependendo da localidade em que se der esse inventário, a aplicação de uma multa, né? Uma legislação específica prevendo a aplicação de multa para a abertura de inventário fora do prazo de 60 dias. No entanto, na prática, aqui no Rio Grande do Sul, o inventário ele pode ser aberto a qualquer tempo, sem aplicação de multa. Também é importante dizer que, se os herdeiros não procederem com a abertura do inventário neste prazo ou fora deste prazo, e havendo um credor que tem uma dívida, né, a ser saldada e sabe da existência de bens deixados pelo falecido, até mesmo este credor tem a prerrogativa, tem o direito de abrir o processo de inventário aí nesse período citado. Uma outra pergunta interessante é que, por exemplo, às vezes há o falecimento de pai e mãe, deixa, por exemplo, uma casa, né, lá para 5, 6, 7 filhos, né? E aí esses filhos não entram num consenso com relação à venda da casa. Um diz, não quero vender a casa porque tem lembrança dos meus pais. Ou então não entram em consenso com relação ao valor do bem. Um quer 1 milhão, outro quer 2 milhões, outro quer 3 milhões. Ou seja, não há ali um acordo entre as pessoas nem com relação à venda do bem e nem com relação ao valor do bem. Como é que vai se resolver isso no judiciário? O que o juiz faz para poder resolver esse problema, para resolver a partilha? Nessas situações aí o juízo ele conduz o processo de forma que possa se estabelecer uma ordem, né, de prioridade em relação aos interesses de cada parte, né? Pode se estabelecer autorizações de vendas de imóveis, pode-se até mesmo proceder à venda de imóveis para quitação das taxas de impostos, né, quando não houver possibilidade das partes quitarem. Então, são situações aí que podem ser definidas em juízo através da condução judicial, né? E só na esfera judicial perante a intervenção do juízo, na extrajudicial não é possível. E judicialmente, se alguns dos herdeiros não concordarem com a venda do imóvel, o juiz pode determinar o leilão para fazer a partilha? Sim, o juiz pode determinar o leilão para proceder com a partilha para satisfazer os interesses aí previstos na legislação em relação ao inventário e à necessidade de partilhar esses bens. Interessante, esse é um tema bem interessante, gera muitas dúvidas, né? Porque tem outras questões aqui que são muito perguntadas, né? Nós temos ali, por exemplo, aquelas pessoas que são os herdeiros legais, né? Que são pessoas, filhos, né? Pais, né? Ascendentes, descendentes, são os prioritários, né? E aí nós temos uma seguinte situação também extra, por exemplo. Uma pergunta, aquela pessoa que não tem parentes, não é casado, não é casada, não tem filhos, não tem pai, não tem mãe, mas tem lá uma pessoa que cuidou, né, dessa pessoa por muitos anos, desse idoso, e tem lá uma relação próxima, afetiva. Essa pessoa que cuidou desse idoso por anos, que morou com esse idoso por anos, ela pode requerer ser herdeira? Sim, acredito que seja possível o requerimento judicial aí perante o estabelecimento dessas condições, em que pese não haja aí a previsão legal especificamente, mas acredito que em juízo possa ser estabelecido essa condição. E uma outra pergunta só específica os casais homoafetivos, né, que têm união estável, ou que, enfim, não têm até união estável, mas que vivem anos juntos, e aí o companheiro vem a falecer. Eles têm os mesmos direitos do que aquelas pessoas que são casadas? Como elas fazem para buscar esse direito?
Sim, hoje tanto o casamento como a união estável, né, elas são equiparadas em relação aos direitos hereditários e também para as relações homoafetivas que hoje perfazem o contexto da sociedade, né? Gente, vou agradecer hoje a presença da nossa advogada, especialista na área de inventário civil, doutora Gabriele, e peço que vocês enviem perguntas para o nosso WhatsApp, 519962-262, nós vamos ter o prazer de responder. Nos sigam também aqui nas redes sociais que estão aparecendo na tela, Facebook, Instagram e no meu canal no YouTube, onde você vai encontrar aulas gratuitas de direito. Estamos aqui todos os dias às 13h30 com o programa Professor Menino Responde. Um grande abraço, obrigado, doutora, e até a próxima. Obrigada.